Direitos Humanos. Código, gente? Plano Nacional. Plano Nacional, do Plano Nacional de Direitos Humanos, que deu tanta celeuma no Brasil e está quieto, ainda vai continuar dando. Por quê? Exatamente um dos pontos chaves dele é a questão da terra e o direito à memória. São os dois pontos chaves desse novo PNDH que tem dado mais polêmica. Ele está quieto agora, na hora que voltar a falar vai ser outro celeuma. Por quê? Porque são questões cruciais. A questão da terra no Brasil, todo mundo sabe que até hoje nunca foi resolvida. É um nó no país. E a questão também, e essa questão da verdade, do direito ao passado. Então, fecha os arquivos, são quase 50 anos, não pode trazer. E aí a discussão que se coloca. Por que não abrir os arquivos? Os países latino-americanos, os países nossos aqui, quase todos já abriram, gente. E nós ainda estamos com essa discussão. Então, isso é uma questão séria, que perpassa por tudo isso que a gente está colocando aqui. É um direito à verdade, é um direito ao conhecimento da nossa história, da nossa memória. Né? É um direito ao conhecimento da nossa memória. E aí, enquanto é dessa perspectiva que eu chamo bem atenção, que os movimentos sociais têm que estar bem atentos, porque realmente trabalhar com memória é trabalhar com, passei muito rapidamente, mas é trabalhar com todas essas questões, é trabalhar com identidade, é trabalhar com a condição humana, como diz a Hannah Arendt, é trabalhar com a democratização, é trabalhar com cidadania. Entende? Então, o iceberg da memória pode nos levar a todos esses setores, esses espaços de discussão. Por isso que eu digo a cada minuto, é fundamental se pensar a reconstrução das memórias dos movimentos populares. E se nós trabalhamos com movimentos sociais, com lutas sociais, é importante que se saiba, conheça um pouco dessas lutas, esses movimentos sociais que aconteceram no Brasil antes. Tem também, em Pernambuco, o Memorial das Lutas Camponesas, que é muito interessante também, uma casa de fazenda. Eles conseguiram, foi o exatamente, com a ajuda deles que foi construído esse lá das ligas camponesas. Também uma casa de fazenda muito interessante, e aí eles estão agregando não mais só as lutas camponesas, as ligas camponesas, mas muito dos outros, porque uma casa era grande, muito de outros movimentos populares também estão integrando o memorial. Mas tem outras formas, eu sei que é difícil. Então, esses espaços são chamados espaços de memória. Então, esses espaços de memória, que pode ser um arquivo, né, que reúne a documentação do movimento, é fundamental. Eu falo muito isso também, que nas escolas é fundamental também se ter um espaço de memória. Então, por quê? Porque você vai ali, você vai armazenando, vai colocando, deixando, guardando, registrando um pouco da história das escolas, dos movimentos populares. E para quê? Porque no momento, aquilo é simbologia. Trabalhar com arquivo, trabalhar com museu, trabalhar com memorial, são arquivos. Acabamos de ser inaugurado aqui o nosso memorial Darcy Ribeiro. Veja, então o que significa? É a presença do Darcy, que no dia, 2 semanas atrás, quando ele foi inaugurado, foi a presença viva do Darcy aqui sendo retomada no UNB. Eu não tive presente, porque eu estava em outra atividade, mas passou a atividade bonita do presidente Lula. Por quê? E aí nós trouxemos aquele momento, um momento extremamente significativo para o UNB, porque nós retomamos a história da UNB
feira inaugurando esse memorial do Darcy. A gente sempre de ir lá, mas liguei para o convite, que está muito interessante, né? Todo mundo está comentando. E aí, toda vez que eu falo isso, eu lembro muito do Saramago. O Saramago, ele... Toda obra do Saramago é mal, não sei se vocês prestaram atenção, talvez não, você não estiver ligado à questão da memória, vocês não percam tempo. Mas eu sou muito ligada a isso. Então, as obras do Saramago são verdadeiras lições de memória. Belíssimos. E aí, naquele livro dele da reforma agrária portuguesa, eu esqueci o nome do título, sou terrível guarda-nome de livro, né? Levante no chão da terra. Levante no chão da terra. Exatamente ele diz, olha, ele falando sobre essa questão da memória, dos movimentos, da luta pela terra em Portugal e tal, aí quando inaugura o memorial de luta pela terra, ele diz, olha, isso aqui é um ato de amor. Um ato de amor, por quê? Porque nós estamos presentificando ausências que não estão mais conosco. E nós estamos agora reconstruindo essas lembranças, reconstruindo com carinho toda essa história daqueles que viveram aquela época que hoje não está mais conosco. Então, veja, que beleza quando ele fala isso. Quer dizer, ele traz, ele só, através das lembranças, você personifica, presentifica os mortos. E é por isso que ele diz, um ato de amor. Então, o MST tem essa coisa muito presente, quando ele diz, olha, a gente tem que lembrar o tempo todo de Eldorado dos Carajás. Temos que lembrar, sim, todo ano, fazer uma comemoração, todo ano discutir. Por quê? Porque com isso eles estão fazendo não só um ato de amor em relação aos companheiros que morreram na luta pela terra, mas eles estão reconstruindo, lembrando, dizendo, olha, a gente não pode esquecer, eles se foram, mas nós estamos aqui para continuar a luta que eles iniciaram. A gente tem que estar. E aí a gente vê, então, nesse sentido, uma estátua, como eles fizeram lá, aquele artista inglês fez lá do Eldorado. Quer dizer, um monumento, todos são objetos de memória, que se nos trazem lembrança. O problema é, como diz Hobsbawm, é que o século XX procurou muito, tentou acabar as memórias, e com isso as comemorações, que deviam ser isso que a gente está discutindo aqui, elas se tornaram festas. Então, comemorar hoje é festejo, simplesmente. Mas o verdadeiro sentido da comemoração é a reconstrução de memórias. É trazer as lembranças do passado para o presente. Comemorar o 13 de maio seria muito mais. Então, mas infelizmente, como diz o próprio Hobsbawm, diz isso muito, a Hannah Arendt também diz, nós estamos perdendo, o século XX perde, está tentando perder, querendo muito, já perdeu muito esses elos com o passado. Ou seja, é fundamental que essa memória, que se trabalhe com as memórias, porque é a reconstrução dessas memórias que vai nos possibilitar a comemorações, a reconstrução identitárias. E, por fim, chegarmos em pensarmos, podemos pensar concretamente, a partir dos movimentos sociais, das lutas do cotidiano dos homens, mulheres e crianças, pensar realmente em uma democracia plena, em uma cidadania, em um direito ao passado, em um direito à verdade, um direito ao reconhecimento, um direito à verdade, um direito ao passado. Então, vou parar aqui.